E aí, como é que vocês estão? Bom, mano, eu tô aqui com o PS2 Fat e se você não viu o meu vídeo de PS2 maximizado, eu vou deixar aí nos comentários ou até mesmo na descrição esse vídeo, ou até mesmo no finalzinho do vídeo pra vocês verem. Mas eu meio que dei uma tunagem, né? Nesse PS2 meu. Ele tava precisando de alguma tunagem, então nesse vídeo de maximizando, que é uma série que eu pretendo continuar aqui no canal, eu acabei dando uma tunagem nele, bem básica, mas foi uma tunagem que eu queria fazer já desde um tempo, né? Bom, eu tô aqui, mano, já faz o que? Acho que uma semana inteira jogando no PS2 e eu tô só jogando um jogo que eu nunca joguei na minha vida e tipo assim, e que eu peguei algumas referências, né, pra poder fazer esse vídeo. E eu peguei alguns jogos que, tipo assim, eu nunca joguei na minha vida e também porque são jogos que ou são pouco conhecidos ou pouco que eles deveriam ser conhecidos, eles não são, tá ligado? Então, tipo assim, teve um em específico que eu já vou comentar com vocês que eu nunca joguei na minha vida, mas ele é bem conhecido, ainda mais por conta da fandom que a franquia tem. E tipo assim, mano, é bizarro, velho. É bizarro como o PS2 ele tem muito jogo mesmo, que ultrapassam até mesmo a biblioteca de consoles atualmente. Você tunando ele, você vai ter uma ampla gama de biblioteca que o PS2 tem. Porque, se eu não me engano, eu não sei números exatos, mas o PS2 ele é um dos poucos consoles que tem mais de 4.000 jogos feitos para ele, independente se são bons ou não. É muito jogo, cara. É muito jogo e, tipo assim, é incrível a capacidade de como eles tinham na época de fazer centenas de jogos com a qualidade que tinha para o PS2 e também, mano, direto, tá ligado? Era tipo assim, que nem teve os eventos atuais de todas as empresas ali, teve o State of Play, teve a Summer Game Fest, teve o Nintendo Direct, e todos os jogos vão lançar tudo em setembro. E se você for parar pra pensar que grande parte desses jogos estão lançando em setembro, mas e geral tá meio que tipo, pô, por quê, né? Mas, mano, isso daí era normal antigamente, tá ligado? Só pra você ter noção, se você for ir atrás dos jogos de PS2, você vai ver que em um ano só lançaram várias relíquias. E como naquela época eu suponho que não tinha o Game of the Year, e mesmo se tivesse ia ser difícil, tá ligado? Eles colocarem algum jogo como o jogo do ano, porque, por exemplo, se eu não me engano, no ano do God of War teve uma cacetada de jogo lançado pro PS2. Cacetada de jogo que, assim, todo mundo curte, todo mundo conhece e todo mundo fica de boca aberta. Mano, como que esses jogos foram tudo feitos pro PS2 no mesmo ano, tá ligado? E hoje eu queria mostrar pra vocês, mano, que esse carinha aqui, ele tem muita pérola mesmo. Então, vamos começar com uma gameplay que eu fiz aí pra vocês de um jogo incrível que é o Gungrave, mano. É um jogo muito legal, muito excelente. Me lembrou até quando eu zerei o Death Junior, né, do PSP, que é um outro jogo desconhecido. E quando eu joguei o Gungrave, eu falei, caraca, é a mesma vibe, tipo, eu tô jogando algo que eu nunca joguei na minha vida e tá muito legal, tá muito bom. Eu fui lá, mano, de cabeça aberta para o jogo, recebendo, assim, até que, tipo assim, eu falei, mano, pode ser, eu posso encontrar qualquer coisa aqui que eu não vou gostar, mas vamos que vamos experimentar esse jogo. Bom, e depois dessa experiência que eu tive com Gungrave, eu vi que era um jogo divertido, né? Eu consegui zerar ele ali praticamente um dia, vamos dizer assim, né? Um dia e pouquinho, não sei ao certo, mas foi um jogo que, se você for parar pra pensar que nem todo jogo que é longo vai te fazer se divertir, mas também nem todo jogo que é curto vai ter essa mesma essência de diversão, tá ligado? Porém, o Gungrave, ele era curto, você zera ali em torno de 2, 3 horinhas fácil, ou até menos do que isso, se você tem um pouco mais de competência do que eu. E logo em seguida, eu tava com muita dúvida do que jogar,
porque eu vou até mostrar pra vocês daqui a pouco o meu OPL de tanto jogo que eu nunca joguei na minha vida, e é o que eu tô fazendo com o meu PS2, eu tô dando uma atenção aqui pra ele um pouco mais. Logo em seguida do Gungrave, eu fui direto pro Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, que se você não conhece, meu, que jogo incrível. Se você não tá por dentro da franquia Final Fantasy, é uma das maiores, se não a maior franquia de RPG japonês. E esse Final Fantasy em específico que eu zerei, ele é um spin-off de um dos personagens principais do Final Fantasy VII, que é o Vincent. Esse jogo se passa bem depois do Crisis Core e até mesmo do original, e principalmente se passa após os acontecimentos do filme do Final Fantasy VII. Então é um jogo incrível, eu fiquei muito feliz de ter zerado ele. Eu fui, tipo assim, em um dia eu comecei, porém eu não consegui completar por conta que eu tive alguns imprevistos. E no outro que eu fui zerar, eu peguei de letra assim, acordei cedo, zerei ali de boa. E é um jogão, mano. Jogão de verdade. Sempre que tem algum jogo, por exemplo, o Dirge of Cerberus, ele é um pouco criticado pelos fãs por algumas coisas, e eu entendo. Eu que zerei, eu que joguei, eu entendo alguns aspectos que a rapaziada critica desse jogo. Porém, não tem como você ter a mesma opinião de quem jogou e você não jogou, e você acabar pegando a opinião dos outros. Então eu fui lá pra ver como é que era. E assim, teve alguns aspectos que eu realmente não gostei, e que se fosse pra a Square Enix fazer um remaster, que nem fizeram com o Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, ou se não, poderia fazer um remake do jogo que poderia melhorar muitos aspectos daquele jogo. O Dirge of Cerberus, mano, ele me deu um negocinho que, putz, cara, eu fiquei muito feliz de ter zerado aquele jogo. Porque o Vincent é um personagem incrível, é um personagem que tem realmente uma lore ali, não que os outros não tenham, né, da party. Eu entendo o peso de todos dali, da franquia Final Fantasy VII, e eu creio que o Vincent é um que tem muito peso ali emocional. O Cloud, na minha opinião, eu sei que ele é um protagonista muito bom, ainda mais se você foi um jogador que jogou o Final Fantasy VII original. Eu tenho certeza que você curtia de certa forma o Cloud, mas eu não sou tão apegado ao Cloud, eu sou mais apegado com o Zack. Porém, o efeito que o Cloud poderia ter tido acontece com o Vincent. Ele tem uma história muito boa, um background incrível, e que nesse jogo se aprofunda muito mais, detalha muitas coisas ali para o personagem, e o final da história é muito legal. É um jogo assim que, tipo, é conhecido por alguma galera, porém não é tão recomendado, tá ligado? Mas eu queria saber como é que era, eu queria entrar de cabeça ali, de mente aberta, porque se você, rapaziada, é uma dica, eu deixo para vocês levarem pra vida, que sempre que tiver algum jogo que os fãs ou até mesmo qualquer gente que jogou aquele jogo e fala assim, tal parte é horrível, tal coisa do jogo é horrível, que não sei o que, de vez você, tipo, se afastar desse jogo, tenta ver algumas gameplay, ver o full game do jogo, quanto tempo que você vai demorar pra zerar ali. Eu mesmo, tanto o Gungrave quanto o Dirge of Cerberus, eu pesquisei ali o full game de quanto tempo que dava ali pra zerar. Eu achei tranquilo e fui de mente aberta, por conta que eu sabia dos problemas. A mesma coisa que aconteceu comigo com o Red Dead Redemption 2, mano. Muita dos fãs falam que o início do jogo é chato, é maçante. Mas eu, quando fui jogar pela primeira vez, eu não achei isso. Eu amei, né, ter jogado Red Dead Redemption 2, mesmo sabendo que pra rapaziada não é tão legal o início. Mas sempre que você vai jogar algum jogo de mente aberta, é muito legal. E esse jogo aqui que eu tô aberto aqui, mano, depois de ter zerado o Dirge of Cerberus, eu agora tô jogando esse joguinho aqui, que é o Genshin of the Samurai, se não me engano. Dawn of the Samurai, se eu não me engano. É um joguinho que eu já tô curtindo muito, velho. Eu já tô com 1h30, porém eu vi também que o full game dele é entre 3 a 5 horas. E eu tô aqui, mano, aproveitando. Ainda mais porque, velho, se vocês forem ver aqui, vou até apertar, e vocês verem que ele tá PTBR. Então, tipo assim, nossa, fica excelente pra você entender a história, porque os dois primeiros que eu tava jogando não tava conseguindo entender a história, tava tudo em inglês, e eu falei, mano, quer saber, eu só vou me divertir, porque essa era a vibe que eu queria testar nesses jogos aqui de PS2, mano. Porque na época a gente não tinha tanta facilidade com a internet de você pegar, sei lá, um cartucho, colocar o desbloqueio, lotar de jogo e também lotar de jogo PTBR. Isso é algo que deve ser acessível para todos. Eu sou a favor de, tipo, muitas coisas que só isso aqui, né, de colocar o OPL pode te proporcionar.
tá ligado? Bom, e eu tô aqui mostrando pra vocês a lista de todos os jogos que eu ainda pretendo zerar aqui no meu PS2. E eu quero ainda continuar essa parte aqui, tipo, é só essa daqui é a primeira parte que eu quero mostrar pra vocês de alguns jogos desconhecidos e tudo. E eu tô com isso aqui tudo, mano. Esses 3 primeiros aqui não é tão desconhecido assim, a rapaziada sempre curtiu algum jogo de Avatar, não importa qual. E tem esse aqui, que é o Blood Hill de Tezuka, que se você não sabe, ele é um jogo de um dos famosos mangás que tem lá no Japão, que é o Dororo. Então, assim, ele tem esse nome, porém ele é realmente uma adaptação do mangá de Dororo. Você vai ali controlar o Yakimaru na sua jornada de conseguir o seu corpo de volta. Então, tipo assim, é um jogo que eu quero muito. E é claro, mano, que, tipo, tem muitos outros jogos. Tem bastante aqui que eu coloquei, pesquisei até mesmo legenda PTBR e tudo. E, cara, sensacional, de verdade. E o Judge of Cerberus, excelente. Eu tô com aqui também o Gungrave, né? Esse jogão aqui, ó, brabo, muito bom de verdade. Tem uma gameplay, assim, que depois que você pega... No iniciozinho é bem confuso, mas depois que você pega ali a manha, é legal. Ainda mais porque é o estilo que eu curto. Cel shade, muito bonitinho, muito legal. E pretendo saber depois como é que é a história. Quero também testar futuramente na minha RX 580 o Gungrave Core, se não me engano, que é um outro jogo dos Gungrave, né? E ele, tipo, é um pouco mais realista e eu queria testar também na minha RX 580 porque eu ainda pretendo fazer uma terceira parte da RX 580 aqui pra vocês, mano. Comenta aí, mano, quais jogos que vocês acham que aqui na minha lista, por exemplo, eu posso testar e mostrar pra vocês. Qual foi a minha experiência, que eu quero continuar essa vibezinha de mostrar vários jogos, mano. É óbvio que tem alguns jogos que eu já conheço. Tem o Nano Breaker, porque esse jogo aqui, ele é um daqueles jogos que veio já, tipo, recebendo um gênero específico, né? Que é o gênero de hack and slash, e eu quero conhecer também. O Need for Speed Underground 2, vocês acreditam que eu, tipo assim, nunca fui de jogar, mano? Eu já devo ter jogado alguma vez na minha vida, mas eu não lembro de ter jogado mesmo, sabe? Eu devo ter jogado, mas eu não lembro. Mas assim, eu nunca fui de jogar tanto assim jogo de corrida. Pra mim, o meu favorito até os dias de hoje é o Midnight Club 3, que na minha opinião merece um remake, mas enfim. Quais jogos vocês querem que eu teste no próximo vídeo? Eu testei esses daqui por livre e espontânea vontade, mas dependendo do que vocês forem comentar aí, eu vou testar entre 2 ou 3 jogos também, da mesma forma. Tenho aqui na minha lista, fechou? Comenta aí também jogos que vocês curtam ou que vocês acham que é desconhecido e que a rapaziada merece dar uma analisada. Eu mesmo lembro também de ter zerado o Psychonauts, um jogão, tanto o 1 quanto o 2. O 2, nossa, o 2 é excelente, mano. Se vocês não conheceram o Psychonauts, joguem. Ele é de PS2, o primeiro, né? Ele é de PS2 e tem legenda PTBR, então você encontra um aí fácil, a rodada aí do Psychonauts 1 para jogar no PS2. E tem o 2 que ele lançou para todas as plataformas praticamente. E tem uns gráficos absurdos. Na minha opinião, ele é o melhor jogo plataforma que já foi criado. Eu já joguei Ori, já joguei Hollow Knight. E mesmo assim, mano, Psychonauts é muito divertido, é muito legal, sabe? É uma vibezinha excepcional, velho. Tipo, que você brisa ali por conta que a história faz sentido e é videogame, tá ligado? É basicamente videogame que você apenas aceita a realidade de que o universo ali é contextualizado e também é pra você se divertir, tá ligado? E é isso, mano, mais um videozão desse carinha aqui. Eu tô pensando em trazer mais essa vibe retrozinho aqui pro canal, justamente porque tem um dos consoles que eu até hoje não trouxe aqui no canal, mas eu tenho aqui na minha coleção, e o PS2 é um deles que merece mais reconhecimento, tá ligado? E eu, assim, dos consoles, assim, que sempre é bom ter mais conteúdo, o PS2 é um deles, tá ligado? PS2, PSP, PS Vita, PS3, 360, são os consoles que realmente merecem vídeo a cada dia que passa, tá ligado? E sempre a gente descobre alguma coisa nova. Bom, vou ficando por aqui. Não se esqueça de fazer todas as paradas de YouTube, se inscrever, deixar o like,
aperte os sininhos aí de notificações para vocês não perderem nada do canal. E qualquer ideia, sugestão aqui no vídeo, eu vou estar aceitando. Comenta aí nos comentários para vocês sempre darem um engajamento aqui pro canal, porque eu tenho curtido muito cada participaçãozinha aí, por mais que para vocês não seja tão relevante ou que não faça diferença, mas faz, rapaziada. É muito da hora, é muito legal de verdade. Fechou? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui.